Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Já tem algum tempo que eu não gravo nenhum tipo de vídeo, né, para ser mais preciso, e principalmente em português, mas resolvi voltar hoje com um novo quadro, entre aspas. E o nome deste novo quadro é, pelo menos até o momento, Armando um Colóquio. Você pode estar se perguntando por que o nome é Armando um Colóquio, não faz sentido. E, bom, é verdade, não faz sentido. Mas Armando é o meu nome e colóquio seria uma conversa entre poucas pessoas, né, duas pessoas ou mais, talvez uma conversa entre especialistas. Enfim, o meu objetivo aqui é conversar sobre umas matérias que eu tenho estudado, né? Encontro-me no segundo período da faculdade de Direito e tem algumas matérias que eu gosto bastante, Direito Civil é uma delas, Direito Constitucional. Estarei comentando sobre as minhas anotações, não com o objetivo de ensinar quem estiver assistindo, certo? E sim com o objetivo de realmente tentar memorizar o que eu escrevi em minhas anotações, que estão aqui em minha mão, certo? Hoje estarei começando neste novo quadro, armando um colóquio, um tanto quanto genial o nome, né? Estarei comentando sobre as codificações, né? Irei comentar um pouco sobre o iluminismo, né? E o justo-racionalismo, como que ele influenciou nessa ideia de codificação. Depois discorrerei um pouco sobre a história da codificação no Brasil, destacando as três principais ordenações brasileiras, vamos falar assim. Mas nada além disso, apenas um teste e ver como que está o meu conhecimento. Obviamente irei me guiar através das minhas anotações para que eu não fique, né, muito perdido. Bom, começando ali no século XIX, a gente tem aquele ápice, né, daquela vontade por um direito codificado. Junto com isso, meu Deus, mas por que surgiu isso? Simples, iluminismo e jussacionalismo. Com o iluminismo e o jussacionalismo, a gente tem aquela ideia de fé acrítica na razão. A razão é tudo, resolve tudo. E isso, né, foi pro código. E como consequência dessa fé crítica da razão, como exemplo, na verdade, eu irei utilizar o Código Civil francês, né, que é bem famoso, para ser sincero. Bom, o Código Civil francês é um dos códigos que abraçou, vamos falar assim, essa ideia de fé crítica na razão, que a razão não pode ser criticada, ela realmente é o top da balada, em outras palavras. Voltando aqui. Como consequência, né, desta fé que eu disse anteriormente, a gente teve, né, o Código Civil francês com incríveis 19 mil artigos, né? É um número muito grande, acho que o brasileiro tem 1.700, algo assim, não tenho certeza. Enfim, voltando aqui. Basicamente, o Código Civil francês da época, ele tinha como objetivo unir as divisões, né, da época. O país estava bem segregado na época e o Código Civil teve, né, essa função de unir divisões, certo? E uniu divisões e também uniu o Estado-nação, que são algumas das funções do Código, né, bem interessante essa parte do Código Civil. Então ele buscava, né, acabar com toda aquela segregação, vamos falar, individualismo, entre aspas. O povo não estava contente. Guerra entre um mesmo país, dentro do mesmo país, no caso, mais ou menos isso. Acabei confundindo aqui. Além disso, o código, por consequência do iluminismo, ele queria substituir o particularismo feudal por um direito baseado na razão, vamos falar assim, né? Então, novamente, voltando para aquela ideia de que a razão tudo resolveria, segundo os iluministas e os justiçacionalistas do século XIX, o Código Civil francês seguiu essa linha. Então foi lá. Não, coloca tudo aí, mas esse código vai resolver tudo. Né? Isso na mente deles, obviamente. O resultado, assim como eu disse, 19 mil artigos. É muita coisa. Ser advogado na época é um pouco triste. Bom, em um dos livros que eu estava lendo sobre codificação, eu achei interessante algumas frases, né? Principalmente sobre o Napoleão na época. O Napoleão dizia que as guerras que ele ganhou, né, as batalhas que ele ganhou, elas ficariam para trás, elas seriam esquecidas. O Código Civil dele, no entanto, não seria esquecido. É interessante, uma pessoa que Napoleão, no caso, uma pessoa que ganhou várias guerras, né? Vamos falar assim. Tem até aquele ditado onde Napoleão ganhou a guerra, não vou entrar no que seria isso, mas é interessante uma pessoa dar um destaque tão grande para um Código Civil. Pois é. E o livro, que inclusive irei deixar o nome na descrição, até porque esqueci o nome que é agora, o livro vai além. O livro diz que Napoleão, ele participava de algumas sessões na hora da confecção, vamos falar assim, do Código Civil da época. Bom, acho que era só isso mesmo que eu tinha para falar sobre o Código Civil francês, né? Não tem muita coisa além disso que eu achei interessante.
Comentei também sobre as funções que um código pode ter, que seria uma função, vamos falar, científica de unir divisões e uma função política, que seria unir o Estado nação, vamos falar assim. Bom, agora chegou numa parte um pouco mais interessante, talvez. Eu vou estar comentando sobre alguns pontos que eu achei interessante do Código Brasileiro, né? Inclusive, chegaremos na parte do meu querido Rui Barbosa, um autor que eu tenho... não sei, um autor que me é muito caro. É mais ou menos isso que eu queria falar. Bom, gostaria de destacar 3 ordenações do Código Civil Brasileiro, certo? Uma evolução, vamos falar assim. Então a gente começa com as Afonsinas. Destaquei 3 características dessa. Ela era manuscrita, né? Porque ela era a primeira, ela era bem antiga. E, bom, além disso, ela era meio que uma compilação, né? Ela seria uma reunião de textos legais lá de Portugal. Então é como se pegasse as normas de lá, as leis de lá, e elas fossem trazidas, né, para o Brasil. Ele também tinha 5 livros, era algo meio diferente, entre aspas. Depois a gente tem as ordenações manuelinas, né, bem interessante. Então a gente saiu das ordenações afonsinas, que eram bem primitivas, entre aspas. Tinha, obviamente, suas limitações, assim como todas, mas enfim, voltando. Depois a gente foi para as ordenações manuelinas, me desculpe. Aí, com essa, ela acabou sendo, vamos falar assim, ela tratou de adequar, né, a administração portuguesa da época, fazer essa adequação da administração do reino português diante da expansão portuguesa. Né? A gente pode citar aqui a expansão marítima, todo aquele crescimento, né, do reino de Portugal. E eu achei bem interessante que uma outra característica que eu destaquei aqui é que o código tinha por objetivo uma afirmação do papel real. Né? Isso é pra você ver, Portugal. Abusaram do nosso querido Brasil por um tempo aí, certo? Depois disso, a gente teve as ordenações filipinas, por último, que foi uma que ficou vigente, vamos falar assim, até 1824, né, que foi a nossa Constituição, salvo engano. Chegaremos lá, vamos com calma aí. Esse código filipino, essa ordenação filipina, foi meio que uma cópia, né, da Manuelina. Era um texto impresso, né, dessa vez. As ordenações manuelinas também eram impressas, tá? Só as afonsinas que não eram. Voltando aqui, as ordenações filipinas, elas eram basicamente uma cópia das manuelinas. Não tinha originalidade e não tinha clareza. Não tinha clareza, né? Clareza em relação aos textos vigentes. Eu achei bem engraçado. Então é como se fosse algo mal feito, provavelmente, não sei. Acho que esse seria um bom termo aí para definir esse último código, né? Bom, partindo para a parte final, né? Deixa eu até conferir aqui. Isso foi até 1824 que o código, as ordenações filipinas vigoraram, vamos falar assim. Depois disso, com a Constituição da época, aconteceu o seguinte: a Constituição da época dizia que, olha pessoal, obviamente não era assim, né? Não estava escrito lá assim, mas a Constituição da época dizia mais ou menos o seguinte, com as minhas palavras, obviamente: olha pessoal, vocês vão fazer um código penal e vocês vão fazer um código civil. Aí que tá, não teve código civil. Não teve, a princípio, o código civil, o código penal foi feito. Como é o Brasil, né? A gente já espera uma guerra, né? Uma confusão, uma baderna para conseguir fazer tudo, né? Para ser sincero, imagina um código civil naquela época ainda. Aí eles escolheram Teixeira de Freitas, né? Tem até a cidade de Teixeira de Freitas, salvo engano, lá em Bahia, eu acho que eu já passei por lá. Interessante, não sabia desse detalhe. Não sei se é em homenagem a ele, mas imagino que sim. Nunca ouvi falar de nenhum outro Teixeira de Freitas na história aí. Aí escolheram Teixeira de Freitas, né? Jurista da época. Aí não, o cara fez um esboço, vamos falar assim, né? De um código civil, mostrou pra galera. A galera começou a criticar. A galera chegou lá e começou a falar: não, vamos revisar esse trem aí, não tem como. Né? Enfim, ele basicamente começou a fazer um projeto que acabou não concluindo, né? Então o pessoal estava bem, vamos falar assim, descontente. Ele teve um descontentamento com o trabalho feito por ele. E além desse descontentamento, o Brasil, salvo engano, estava na guerra do Paraguai, né? Então a confusão, o dinheiro, né, estava ainda mais escasso, né? Não estava uma coisa fácil de ser conseguida na época, ou talvez era desculpa mesmo, aí a gente não vai entrar nisso, né? Aí falaram assim: Teixeira de Freitas, tchau.
Enfim, essa é mais ou menos o início, até certa parte aí da história, um pouco, né, da história das codificações, né, citei um pouco do Código Francês, que na verdade, ganhou um grande destaque neste vídeo, e depois comentei um pouco sobre algumas ordenações que eu achei interessante do Código Civil brasileiro, né, alguns sendo uma mera cópia do de Portugal, vamos falar assim, dos textos vigentes em Portugal. E, por fim, expliquei essa pequena confusão aí sobre Teixeira de Freitas. Obviamente teve, sim, um Código Civil, tempos depois o Código Civil foi elaborado. Eu esqueci o nome do outro, né, que assumiu, mas também foi muito criticado pelo Rui Barbosa, inclusive. Estou com o livro dele aqui em cima, ia pegar, mas está bem difícil. Enfim, Rui Barbosa basicamente criticou o vernáculo do rapaz que foi... O rapaz, né, que falta de respeito, não esqueci o nome dele aqui. Mas o Rui Barbosa basicamente criticou o vernáculo da pessoa que sucedeu o Teixeira de Freitas, né, disse que ele era um jurista muito novo e por conseguinte limitado, enfim, fez inúmeras críticas e, bom, um segredinho nosso aqui, eu nunca quero ter o meu vernáculo criticado pelo pré-claro Rui Barbosa, de modo algum, deve ser algo que dói no coração, mais que um abandono da Morena. Bom, pessoal, acho que é isso. Foi o primeiro vídeo desse tipo, espero que vocês gostem. Basicamente, um parte que eu achei interessante sobre a história da codificação. Se você assistiu até aqui, o que eu imagino que ninguém vai assistir, né? Muito obrigado. Bom, até a próxima. Eu pretendo comentar sobre pessoa, personalidade, os tipos de morte, morte civil, comoriência, mas o que? E morte civil, morte presumida, né, com declaração de ausência e sem declaração de ausência no próximo vídeo. Assim como eu já disse, não com o intuito de dar aula, né, e sim de, bom, compartilhar o que eu penso. Caso você tenha uma opinião divergente, caso você tenha uma informação para adicionar a este vídeo, ao que foi comentado por mim, sinta-se livre para comentar abaixo nos comentários. Se assistiu até aqui, novamente, muito obrigado. Até a próxima, espero que vocês assistam.